o Senhor concede a nós como igreja de participarmos da Tua obra. Nós queremos entregar diante do Senhor essas ofertas e contribuições e a vida de cada um de nós que aqui está, os que estão acompanhando, a nossa vida financeira, a nossa vida como um todo, de maneira integral. Apresentamos ao Senhor e pedimos a Tua bênção e pedimos também sabedoria para administrarmos não só os nossos recursos, mas também os recursos que o Teu povo tem trazido a este lugar. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queria chamar aqui à frente as nossas criancinhas. Isaías 49, e eu leio o versículo 16. Muito raramente, os irmãos já me conhecem há algum tempinho, muito raramente eu prego um sermão de um versículo só. Muito raro. Qual foi a última vez que você se lembrou de eu ter pregado um sermão de um versículo só? Pelo menos você está com a esperança que ele vai ser mais curto hoje, né? Então, vamos lá. Isaías 49, versículo 16. Já acharam? Já acharam? Vamos nos levantar, se puderem? Vamos. Então, para piorar um pouco a situação dos irmãos, vou ler os versículos 15 e 16. Embora eu vá me fixar no versículo 16. Isaías 49, versículo 16. Leio 15 e 16. Na minha versão, diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Agora o versículo 16. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Seus muros e ruínas estão sempre em minha mente. Queira Deus abençoar a sua palavra. Sente-se, por favor. Quando leio esse texto, e leio o versículo 15, que não é o alvo do meu sermão, eu me lembro que quando cheguei ao campo missionário, eu fui morar perto de um orfanato batista muito bem montado. Um pastor com 8 filhos começou a se compadecer de pessoas e de crianças órfãos, e tinha um coração maior do que a estrutura da casa dele, e começou a receber essas crianças na sua própria casa, ele já tendo 8 filhos, e os filhos começaram a se mover também, recebendo esses irmãos, e ele fez um trabalho tão bonito, que uma ONG alemã, olhando o que ele fazia, com um coração enorme, decidiu investir, montou um prédio extraordinário e se tornou um orfanato maravilhoso, com uma estrutura de primeiro mundo incrível. E eu me lembro que eu morava próximo e eu fui convidado a visitar aquele orfanato. E quando eu cheguei lá, fiquei maravilhado com a estrutura. E a tia Nieta, que era uma das voluntárias, estava ao colo com uma menina de 2 anos de idade. E ela perguntou, era a última integrante do orfanato ali. E ela perguntou à menina: onde está a sua mãe? E ela, a menina, 2 anos de idade, com uma voz fugidia, dizia assim: fugiu, mamãe fugiu. Pode uma mãe se esquecer da filha que ela deu à luz, ainda que ela se esquecesse? Eu não me esquecerei de ti. Mas esse não é o meu texto, irmãos. O meu texto é o versículo 16. E antes de chegar ao versículo 16, se o meu iPad abrir aqui, antes de chegar ao versículo 16, e ao mesmo tempo tantas pessoas carregam a sensação de serem
invisíveis. Isso me faz lembrar uma coisa. Lia, não sei onde, em algum lugar, que um professor levou as crianças da sua sala de aula a uma fábrica de laticínios e começou a mostrar a produção daquela fábrica. E as crianças ficaram encantadas e começaram a fazer várias perguntas, e ela foi a vários setores, e no final daquela visita, ele perguntou: alguma de vocês tem alguma pergunta a fazer? E uma menininha pequenininha levantou a mão e disse assim: professor, o senhor viu, notou a minha camisa amarela? Eu olho que muitas pessoas se sentem invisíveis na vida. É aquele garotão que está com a moto, levantando a moto numa roda só. Ele está dizendo assim: olhem para mim, eu existo, eu estou aqui. E são várias pessoas com vários tipos de postura, quase sempre querendo dizer: olhem para mim, eu estou aqui, não sou invisível. Hoje temos contatos, temos seguidores, mensagens chegando o tempo todo, e ainda assim muita gente termina o dia pensando: será que alguém realmente se importa comigo? Será que eu faço diferença? Será que Deus ainda se lembra de mim? Talvez o momento mais doloroso da fé não seja quando sofremos. É quando começamos a acreditar que nós fomos esquecidos. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram levados cativos, eles foram levados exilados por causa do seu pecado, e eles ficaram 70 anos como escravos na Babilônia. Eles estavam muito longe de Jerusalém. E eles, depois de 70 anos, eles estavam absolutamente cansados, exaustos. Quando eles chegaram na Babilônia, os profetas da felicidade disseram: não se desesperem, em 2 anos no máximo vocês voltam para Jerusalém. Sempre existem os profetas da felicidade, que querem falar para você o que você quer ouvir. Mas Deus teve que mandar Jeremias, e Jeremias dizer: escreva para eles, diga para eles que o tempo que eles vão ficar no exílio são 70 anos. Mandem eles plantar árvores, nada de fazer horta. Horta a gente colhe em 3 meses, alface em 3 meses, agrião rapidinho. Vocês vão plantar pomares, vocês vão esperar, vocês vão se casar com os povos lá, porque a vida de vocês vai ser longa lá, porque a minha mão vai ficar sobre vocês por causa do pecado de vocês. E foi exatamente isso que aconteceu. E em Isaías 49, chega o tempo deles voltarem para Jerusalém. Mais de 70 anos, eu creio que a maioria aqui ainda não tenha 70 anos. É verdade? Estou mexendo. Eu, pelo menos, falta 1 ano para chegar lá. Né? Então, irmãos, a maioria não tem. Não é? Mas 70 anos é tempo de a gente já ter netos. Né? 70 anos a gente se estabilizou. 70 anos a gente não está querendo sair, fazer viagem longa. E aí o povo estava dizendo, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o povo estava dizendo no versículo 14 o seguinte: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Né? Mas Deus responde a esse povo, depois de 70 anos de exílio, com uma das declarações mais belas de toda a Bíblia. Na versão minha, ele diz: vejam, versículo 16, ele diz assim, na minha versão: vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos,
Mas numa versão mais tradicional, mais antiga, a resposta é: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Então Deus não diz, olha, nas palmas das minhas mãos. Ele não diz, olha, eu anotei aqui num pedaço de papel o seu nome. Olha, eu salvei seus dados. Eu guardei a sua ficha. Ele diz, você está gravado em mim. Que coisa maravilhosa. Hoje eu quero olhar para esse versículo e descobrir o que significa viver com a certeza de que Deus nunca se esquece aquilo que Ele decidiu amar. Deus nunca se esquece daquele a quem Ele decidiu amar. E eu decidi examinar cuidadosamente esse versículo, destacando palavras e frases que falam com tanta eloquência da fidelidade de Deus. Eu quero começar com essa primeira. Na versão que eu li é vejam, nessa versão mais tradicional, eis. Esta eis é uma palavra de admiração. A nova versão tradicional, transformadora, optou por dizer vejam. Estudiosos dizem que no original essa palavra traz um elemento de surpresa. É como se dissessem, olhe que coisa surpreendente vai seguir em seguida. Vai vir em seguida. Quando nós encontramos essa palavra na Bíblia, eis, já sabemos que vem depois disso algo muito importante. Isso me lembra Mateus, quando é anunciado o nascimento de Jesus aos pastores que estavam no campo. Lembram-se que é dito pelo aquele coro de anjos, eis que trago novas de grande alegria, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Sempre quando Deus diz eis, vejam, Deus está dizendo, olha, vou dizer algo muito importante para vocês. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Não é algo extraordinário, surpreendente, que Deus escreva nas suas próprias mãos os nossos nomes, irmãos? Como pessoas rebeldes, como eu e você, teriam um lugar dentro do coração de Deus. Nenhum anjo na Bíblia declarou, meu nome está gravado nas mãos de Deus. Esta honra é só para homens, para criaturas fracas como eu e você, pessoas débeis, limitadas. Ser gravado nas mãos de Deus é ainda maior do que todas as 7 maravilhas do mundo juntas. E no versículo 14, o povo, como eu disse, está se sentindo abandonado por Deus, 70 anos, e parece que Deus esqueceu do seu povo. Eles estão longe da sua terra. Sião, porém, diz, o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Na verdade, irmãos, esse capítulo de Isaías, ele foi escrito para que o povo de Deus se animasse a regressar, se animasse a voltar para reconstruir a cidade de Jerusalém e reconstruir o templo também. Eles já estavam lá nesses 70 anos, então Deus sente necessidade de dar garantias para que eles regressem com fé. O povo achava que Deus havia se esquecido deles. Então Deus responde, pode a mãe se esquecer do filho que ainda ama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela trouxe à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi seu nome na palma de minhas mãos. Não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas de minhas mãos eu te gravei. Nós podemos confiar nas promessas de Deus, elas nunca falham. São como um poço onde nunca falta água.
Então aqui Deus está usando uma palavra para gritar: ei, prestem atenção aqui, eu estou aqui, você é importante para mim, eu nunca o abandonarei, eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Mas a segunda palavra é importante também. Eu quero frisar agora, sublinhar agora, destacar agora a palavra gravei. A segunda palavra usada por Deus àquele povo, eu gravei. Dizem que os babilônios, onde eles estavam, tinham o costume de gravar em suas mãos o nome do Deus que cultuavam. Era como se lembrassem de quem pertencia. Quando a gente vai ao livro de Êxodo, na Bíblia, a gente vê que os israelitas receberam uma ordem muito especial de Deus. Deus mandou que eles celebrassem a Páscoa, que era a libertação do Egito. E Deus, em Êxodo 13, versículo 9, Deus diz para que eles pusessem um sinal nas mãos que servisse como lembrança do que o Senhor tinha feito por eles ao libertá-los do Egito. E nos versículos 8 e 9, Deus diz assim, de Êxodo 13: naquele mesmo dia vocês dirão a seus filhos: isto é pelo que o Senhor nos fez quando saímos do Egito, e será como sinal na mão de vocês e por memorial entre os seus olhos, para que a lei do Senhor esteja na sua boca, pois com mão forte o Senhor os tirou do Egito. Gravassem na mão sinal para que eles se lembrassem como Deus os havia tirado do Egito. Há muitas pessoas que põem tatuagem sobre partes do seu corpo. Naquele tempo, dizem, o nome do Senhor dos escravos era tatuado também nas mãos. Então seria muito normal aquele povo ter nas suas mãos o nome do seu Deus, o nome dele gravado em suas mãos. Mas o que nós lemos aqui, que o nosso Deus é o nosso Deus que tem o nosso nome gravado nas mãos dele. Deus talhou o nosso nome nas mãos dele para nunca mais ser apagado. Foi isso que Deus fez lá no Calvário. Significa que aconteça o que nos acontecer, nós podemos nos lembrar: eis que nas palmas das mãos te gravei. Não diz gravarei, diz gravei. Deus já o fez. Você não pode ir a qualquer museu ver coisas antigas. Você pode ir a qualquer museu ver coisas antigas, mas não verá nada tão antigo quanto o que Deus tem feito por você. Isso deve trazer conforto para nós. Você não é um João ninguém. Deus conhece você desde a fundação da terra. Você nunca esteve longe da mente de Deus. Nunca houve um tempo em que você não estivesse na mente e no coração de Deus. Você é alguém importante, você é amado. Eu gravei seu nome está diante de mim, seu nome não é esquecido, seu nome é importante para mim. Mas há uma palavra que está com o sujeito oculto, eu. Agora vamos voltar a essa expressão. Há versões em que essa palavra eu está oculta. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Vejam, escrevi seu nome nas palmas de minhas mãos. Essas palavras não nos deixam dúvida de que foi Deus mesmo quem gravou o nosso nome. Às vezes nós pensamos que ganhamos essa honra através dos nossos méritos. Outras vezes muitos pensam que ganham essa honra através dos seus esforços. Mas Jesus falou, e é como Jesus falou aos seus discípulos. Jesus em João 15, versículo 16, diz assim:
vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ninguém a não ser o próprio Deus pode gravar algo nas mãos dele. O que impulsionou isso foi o seu amor. Ele estava falando isso ao seu povo no Antigo Testamento. E por isso eu posso tomar isso e dizer, Deus fala isso também para o seu povo no Novo Testamento. A boa notícia é que foi Deus quem escreveu o nosso nome. E não existe possibilidade de erro nem de rasura. Certa vez eu fui à inauguração de um hipermercado. Disse aos irmãos que numa das igrejas que eu pastoreei, havia um empresário que tinha 14 empresas. E ele tinha uma rede de supermercados. E ele estava muito contente porque ele ia inaugurar o primeiro hipermercado da rede. E ele contratou um locutor que falava: boa noite, meus irmãos, tudo bem com os irmãos? Bonitão, cara, falava bonito pra caramba. E a única coisa que ele tinha que falar naquele evento era o nome do dono do hipermercado. Não vou recitar o nome dele. E aí ele, boa tarde. E a única coisa que ele tinha que falar, ele citou o nome errado do homem. Acho que ele ficou tão empolgado. Eu estava ao lado do donão, quando ele ouviu aquilo, mas como? Contratado para dizer o nome do homem, e disse o nome do homem errado, e o nome do homem tinha 3 palavras. Irmãos queridos, certa vez, o nosso nome está gravado nas mãos de Deus. Foi Ele que os gravou. O nosso nome está fixo, não há erro, ficará ali eternamente, pois além de nos conhecer, nem os poderes das trevas podem nos apagar. Tudo isso deveria, irmãos, causar em nós admiração. No Salmo 8, Davi diz assim: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua, as estrelas que estabeleceste, e ele, maravilhado, diz: que é o homem para que lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Davi está perplexo, Davi está boquiaberto, sendo quem nós somos tão pequenos, que é o Senhor, para que o Senhor se lembre de nós. Agora em Isaías, Deus vai além e diz assim: eu não só me lembro de vocês, mas eu tenho o nome de vocês gravado nas palmas da minha mão. Queridos, sou mais importante do que qualquer coisa que exista no universo. Afinal, eu estou gravado nas mãos de Deus. Isso me faz lembrar que Jesus enviou 70 discípulos de 2 a 2 para que eles pregassem o Evangelho de casa em casa. E eles saíram e Jesus deu poder a eles sobre várias coisas. E eles voltaram fascinados. Mas sabe por que eles voltaram fascinados? Eles voltaram e disseram para Jesus: Jesus, o Senhor não sabe o que nos aconteceu. Sob a autoridade do teu nome, Jesus, nós expulsamos demônios. Que coisa maravilhosa, Jesus. E Jesus os ouviu, mas lhe disse para eles: não fiquem alegres porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos nos céus. Alegrem-se por isso. Só ter demônios em sujeição é muito pouco. Eu tenho bênçãos maiores para vocês. Eu tenho céu para vocês. Eu tenho a vida eterna para vocês. Vocês estão contentes com muito pouco. Que coisa maravilhosa. O Senhor se esqueceu de nós. Nós estamos 70 anos na Babilônia. Nós estamos jogados. O Senhor desistiu. Eu tenho o nome de vocês gravado na minha mão.
Há uma outra pronome, te, irmãos. E o que dizer dessa palavrinha te? Ela é importante porque sem ela não ficamos sabendo quem foi gravado nas mãos de Deus. Foi você. Na verdade, ao gravar o seu nome, quem está realmente nas mãos de Deus é você. E eu gosto muito de ler isso, porque quando nós estamos no Evangelho de João, no capítulo 10, no Evangelho de João, o evangelista, na sessão do bom pastor, em que Jesus se apresenta como bom pastor, ele começa a falar algumas coisas sobre as suas ovelhas. E ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E ele diz assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará, ninguém as arrancará, algumas outras versões, da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar, ninguém pode arrancar. Você está vendo a riqueza disso? Jesus diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu conheço elas como minhas ovelhas, porque Jesus conhece todos nós, mas Ele conhece se você é ovelha ou não dele. E Ele diz: se é minha ovelha, me segue. E aí no versículo 29 Ele diz: olha o que eu prometo às minhas ovelhas, dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão. E Ele fala pela negativa: se você é ovelha de Jesus, você nunca vai morrer eternamente, jamais. Qual é a duração de jamais? A resposta é até bem complicada, né? Qual é a duração de jamais? O português responderia assim: sob hipótese alguma. Não há possibilidade de uma ovelha de Jesus perecer. Mas ele fala pela positiva, irmãos: dou-lhes a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém arrancará uma ovelha minha das minhas mãos. É a ovelha de Jesus, querido. Você está vendo a riqueza disso? Você está com medo de ser esquecido ou abandonado por Deus? Você está passando por momentos difíceis na sua vida? Alguma vez, algum momento veio à sua mente pensando que Deus se esqueceu de você, Deus não liga para você? Ele tem a sua vida inteira gravada nas mãos dele. E Ele está falando de você mesmo. Eu quero falar a última expressão desse texto: nas palmas das minhas mãos. Nós temos olhado para palavras soltas, mas agora vamos considerar a frase inteira, a frase toda. Nas palmas das minhas mãos. Onde estão gravados? Seu nome. Onde está gravado? Nas eternas mãos de Deus. Se estivessem gravadas numa rocha, um terremoto poderia despedaçar. Se estivessem gravadas num anel, ele poderia ser perdido. Mas a nossa gravação está nas mãos de Deus, onde ficará protegida durante a eternidade. Ninguém as arrebatará da minha mão. Quando a gente era criança pequena, a gente gostava muito de ficar no colo da mãe ou no colo do pai, porque no colo da mãe e no colo do pai nós nos sentíamos seguros, nós nos sentíamos confortáveis. Já imaginou dormir cada noite com a sua cabeça descansando nas mãos de Deus? Já imaginou as mãos de Deus protegendo você na hora da tempestade? Querido irmão, a gravação do seu nome está nas palmas das mãos de Deus. A parte mais sensível e protegida da mão, onde Deus pode nos guardar e olhar por nós com frequência. Philip Yancey escreveu com um médico que era um dos maiores especialistas em hanseníase. Volta e meia falo de Philip Yancey aqui.
ele escreveu um livro, aliás, escreveu 2 livros, ele está muito embaixo hoje, mas ele já escreveu coisas boas. Às vezes as pessoas fazem coisas ruins depois, mas isso não desacredita que eles já fizeram coisas boas, não é? A gente lê o livro de Eclesiastes, a gente lê o livro de Provérbios, escrito por Salomão. Salomão fez coisas ruins depois, mas o livro continua sendo um livro inspirado por Deus, não é? E ele conta que esse médico, ele foi filho de missionários na Índia. A Índia é o país que tem o maior número de pessoas com incidência de hanseníase, que nós chamávamos de lepra. A pessoa perde a sensibilidade, a pessoa não sente dor. E é uma praga isso. Você, se não sente dor, você faz coisas horríveis, porque você não sente dor. E esse homem, ele se tornou um dos maiores especialistas. Quando um grupo de deputados norte-americanos visitou a Índia e percebeu que havia na Índia um centro para cuidar de hanseníase mais atual do que qualquer hospital nessa área dos Estados Unidos, eles fizeram uma proposta muito grande para esse médico, para que ele fosse para os Estados Unidos estabelecer o maior centro de cuidado de hanseníase. E ele ganhou milhões de dólares para fazer alguma coisa que substituísse a dor. Então ele montou uma equipe como ele quis e passou muito tempo tentando ver alguma coisa. Primeiro, se a pessoa fosse para um lugar perigoso, ia ouvir um barulho, uma campainha tocando. Você está mexendo no fogo, ele não sentia dor, ele estava no fogo, tocava uma campainha, pim. Mas como ele não sentia dor, ele continuava lá, porque ele não sentia dor nenhuma. Ele disse que quando a gente caminha 3 quilômetros, a gente começa caminhando, nós que temos sensibilidade, começamos caminhando de um jeito, tocando as pontas dos nossos pés de um jeito. No meio do caminho já mudamos onde calcamos os nossos pés e no final da caminhada já estamos fixando os nossos pés em outras partes para que não cause bolha, porque nós temos uma sensibilidade para a dor. Mas uma pessoa com hanseníase, ele fica com o pé estoporado, vai até o fim, o pé está cheio de bolha, todo cheio de sangue, ele não tem ali, ele não sente dor. E ele gastou milhões de dólares e nunca conseguiu fazer alguma coisa que substituísse a dor. E ele disse: a dor é uma das maiores bênçãos da vida. Por que eu estou citando isso? Ele disse que na palma das mãos nós temos pelo menos 9 sensibilidades diferentes para a dor. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, queridos irmãos. A palma da mão, nós temos a parte sensível e protegida da mão, onde Deus pode nos guardar e olhar por nós com frequência. Está nas palmas das mãos de Deus. É estar no lugar protegido, é estar no lugar mais protegido que existe. Talvez você tenha chegado aqui nessa noite carregando perguntas que ninguém conhece, perguntas sobre o seu futuro, perguntas sobre perdas, perguntas sobre orações sem respostas, sobre momentos em que parece que Deus ficou em silêncio, você clamou, 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 e parece que Deus nem ligou para as suas orações. Mas Isaías 49, versículo 16, não nos entrega uma explicação para tudo, mas ele nos fala de uma certeza: você não foi esquecido. Antes que a dor chegasse, antes que os dias difíceis aparecessem, antes que você imaginasse desistir, Deus já tinha dito: nas palmas das minhas mãos te gravei. Nas palmas das minhas mãos eu te gravei.
Um gravado, uma gravação que não se apaga. Uma gravação que não se perde. Uma gravação que não sai da memória. Você pode atravessar noites escuras. Você pode não entender os caminhos por onde está passando. Mas você nunca estará fora das mãos de Deus. Então, como fazia aquele povo, quando o medo fazia aquele povo dizer, nós fomos abandonados. E quando os seus sentimentos forem, eu fui esquecido por Deus, eu estou sendo abandonado por Deus. Nunca se esqueça disso, nunca se esqueça de Isaías 49, versículo 16. Eis que nas palmas das tuas mãos eu fui gravado. Você é amado, você é querido, você está nas mãos dele, você está no lugar mais seguro do universo, nas palmas das mãos de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Orar para que essa palavra ficasse gravada no nosso coração, não é isso? Se você deseja orar nesse sentido, se você se sentiu tocado pela palavra, se você talvez não sabe, será que meu nome está gravado nas mãos de Deus? Talvez você não saiba isso, tenha dúvidas. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, como o pastor disse, e quer ter essa certeza, quer pedir uma orientação, uma palavra de Deus para trazer paz ao seu coração. Eu queria orar nesse sentido por pessoas assim. Então eu quero orar nessa hora, pedir a você que quer orar junto comigo por isso, queria que você ficasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar, pedir a Deus que venha fazer isso na nossa vida, esclarecer algumas questões da nossa vida, do nosso coração. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado, porque a Tua palavra tão clara, a Tua palavra, ó Deus, traz segurança para nós. Como é bom saber que temos um Deus que nunca se esquecerá de nós e que nunca nos abandonará. Muitas vezes nós nos afastamos, muitas vezes nós o abandonamos, como vimos hoje pela manhã. Mas graças damos a Ti, Senhor, porque o Senhor nunca nos abandona. Pode ainda uma mãe ou um pai abandonar, se esquecer do seu próprio filho, mas o Senhor nunca fará isso com aqueles que são teus. Por isso, que o Senhor possa se revelar àqueles aqui nessa noite que ainda não têm essa convicção de que pertencem ao Senhor, pessoas que talvez passaram ou talvez até estejam passando por momentos difíceis, por crises, talvez por abandonos, talvez pessoas que tenham sido abandonadas, se sintam abandonadas, mas que o Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, possa trazê-los à fé em Jesus Cristo, e que o Senhor mostre a eles que o nome deles estão gravados nas palmas das Tuas mãos. Essa é a nossa oração. Obrigado pelo conforto, pelo alento, pela orientação, pela segurança que a Tua palavra e que o Senhor traz para nós nessa noite. Essa é a nossa oração. Gratos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome dele oramos. Amém. Graças a Deus. Nós vamos cantar agora. Se você quiser ficar...